Bom dia, então, a todos e a todas. Queria começar me apresentando, né? Então, sou a Bruna Oliveira, de novo, essa apresentação breve. Mas queria, antes de tudo, na verdade, agradecer a presença de todos aqui, né? Numa manhã linda que tá, né? Tá um dia lindo aqui em Porto Alegre, ao menos. E acordando cedo, né, para participar, então é uma honra poder estar aqui com vocês. Queria aproveitar e agradecer, então, ao convite da Dina, né, e agradecer à Fiamma, que está fazendo a mediação hoje. Agradecer ao Cibai, né, e ao Padre Anderson, então, também por abrirem esse espaço e por todo o projeto, que é um projeto muito legal, né, de ensino de português para imigrantes e refugiados. Então, eu sou mestranda de Linguística Aplicada, que nem está aparecendo aí na tela, né? E também sou professora do PPE, do Programa de Português para Estrangeiros da URGS. E recebi esse convite da Dina, assim, e aí então resolvi trazer algo que dialogasse um pouco com a minha trajetória de ensino e de pesquisa nessa área, né? Que é a análise de materiais didáticos para o ensino de português como língua de acolhimento. Bom, antes de qualquer coisa, eu também queria contar um pouquinho a minha trajetória, né, que eu trabalho, então, com o ensino de português como língua adicional desde 2013, né, e especificamente, então, no PPE, desde 2017. E na minha pesquisa, então, do mestrado, algo, então, uma trajetória que eu já venho desde, na verdade, do TCC, eu pesquiso especificamente sobre essa área, né, de imigração, do ensino para imigrantes e para refugiados. E aí, então, a minha oficina hoje, né, então, como a Fiamma já leu para vocês, é analisando tarefas de ensino de PLAC, para a gente poder pensar um pouquinho sobre as concepções de linguagem, né, e os objetivos pedagógicos presentes nas tarefas de ensino que a gente encontra nos materiais didáticos, mas também nas tarefas de ensino que a gente vai desenvolvendo e criando, né, nas nossas aulas e nas nossas experiências. Deixa eu passar aqui o slide. Eu queria, antes de também, assim, de seguir, eu queria saber um pouquinho, a gente está com 42 participantes aqui, eu consegui estar presente na primeira oficina, mas na oficina da semana passada com a Fiamma, infelizmente não consegui estar presente, mas eu queria saber um pouquinho, assim, dos participantes que estão aqui, vocês são professores de PLAC, né, de português como língua de acolhimento, entender um pouquinho esse contexto, assim, quantos professores atuantes a gente tem aqui, se vocês puderem colocar no chat, para eu saber um pouco, assim, com quem que também eu estou conversando, né? A ideia é que essa oficina possa ser uma interlocução, assim, um diálogo, né, na verdade, assim, uma coisa mais, digamos, horizontal mesmo, para a gente poder compartilhar um pouco das nossas ideias sobre material didático, sobre tarefas, né, de ensino, tarefas pedagógicas. A gente tem aqui, então, uma professora de Salvador, a Núbia. Oi, Núbia. A Daviane também. A Marília, que é, então, da UFES Chapecó. E a Tainara, que é, então, da Unesp, também da área. A Maria Eduarda, legal. A Mariana Almeida também. Edna.
Ai, que legal, trabalha com alfabetização para as pessoas em situação de refúgio. Bastante gente, então, que é da área. Então, é legal a gente ter esse espaço para a gente trocar essas ideias, porque, né, na verdade, assim, ainda mais nesse momento de pandemia, as coisas ficaram todas tão, assim, de certa forma, um pouco isoladas, né? Então, é muito legal que a gente tem esse espaço para a gente compartilhar. E antes, assim, de, né, começar a falar mais ainda, eu queria dizer para vocês que essa oficina que eu trouxe é também uma tentativa de fazer convites para vocês interagirem também, né? Embora eu acho que durante o nosso a apresentação, assim, a gente faça essa interação pelo chat, né? Então, assim, eu vou fazendo algumas provocações, algumas perguntas para vocês irem respondendo, e aí a Fiamma pode também ir me ajudando, né? A receber essas respostas, mas para ouvir um pouco da experiência de vocês também com materiais didáticos, né? E para a gente poder deixar isso bem horizontalizado. Bom, obrigada pelas respostas de todos, né? Então, ali a Sueli também, que é graduanda da área de letras. Ok, muito legal. Bom, gente, então, assim, o objetivo dessa oficina então, analisar as possíveis concepções de linguagem, né, e os objetivos pedagógicos presentes nessas tarefas de PLAC, né, trazendo um pouco de materiais didáticos, né, de português como língua de acolhimento, que a gente tem disponibilizado online, né, de fácil acesso, que é, então, os escolhidos, né, foram o Pode Entrar e Portas Abertas. A gente tem diversos outros, quer dizer, nem tantos assim, mas temos outros, mas então a decisão foi de trazer esses materiais para o nosso momento aqui. Para a gente, então, poder, a partir dessa discussão, dessas análises propostas, pensar sobre essas tarefas que a gente utiliza em aula, né, que a gente utiliza, então, os materiais didáticos como ferramentas, né, e também para as tarefas que a gente que a gente desenvolve, que a gente venha a desenvolver ou a adaptar para os nossos alunos, para os nossos contextos, tá? Só uma questão, Fiamma, não estou te escutando. Não sei se... Sim, agora sim? Ah, tá, não, estava só na dúvida se estava naquele aquele silêncio absoluto, que antes eu não estava ouvindo ninguém. Agora, qualquer coisa eu te interrompo. Obrigada. Tá bem. Bom, então, assim, a estrutura dessa oficina, ela vai ser um pouquinho, né, começando por uma certa contextualização, assim, e dessa proposta, e alguns conceitos que vão nos ajudar nessa nossa discussão, né, aí passando, então, para a gente conhecer um pouco critérios para análise de materiais didáticos, né, assim, de uma forma mais prática possível, e em conjunto, né, essa discussão das tarefas e de algumas unidades, algumas partes de unidades didáticas que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Então, os materiais didáticos, né, então, a gente tem o Pode Entrar, né, que foi publicado em 2015, né, e está disponível online. Ele, então, foi organizado pela Acnur, né, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, da ONU, em conjunto com o Curso Popular Mafalda e a Caritas de São Paulo. Né? E o outro material didático, então, é o Portas Abertas, Português para Imigrantes, também, então, online, né, e ele faz parte desse projeto Portas Abertas, né, Português para Imigrantes, então, com o mesmo nome, oferecido, então, pela Rede Municipal de Ensino
de São Paulo, né, em regiões de alta vulnerabilidade social. Então, ele é, assim, na verdade, parte desse trabalho de três grupos, né, de professoras e professores que foram organizando esse projeto e aí montando esse material. Primeiro, eu queria saber um pouquinho, assim, vocês já conhecem esse material, já utilizaram esse material? Ou conhecem outros materiais, utilizam outros materiais, tá? A Mariana Almeida conhece, mas não usa nas aulas. Maria Eduarda ainda não usou. A Renata conhece, mas nunca usou. Tá bem. Tá, a Célia conhece, pode entrar. A Tainara, então. Em Araraquara já usamos algumas unidades e adaptamos para os nossos alunos. Legal. A Maria Raquel, então, né, comenta que já utilizou, gosta, mas que ele é direcionado a uma determinada cidade, mais pensado para São Paulo, né? Tá, então a Célia comentou, então, que não costumam usar apostilas no grupo, né, de alunos. A Mariana Pérez fala, então, que fizeram adaptações, né? E vocês conhecem outros materiais, então, além desses dois? Ou utilizam outros materiais, assim, que sejam disponibilizados online também? Não? Tá. Estou conseguindo acompanhar aqui pelo chat, Fiamma. Bom, então, assim, vários conhecem, né? Algumas pessoas já usaram, os professores já usaram, outros não usaram. Mas, então, para trazer um pouquinho para vocês o porquê a escolha desses dois materiais, né? E das suas tarefas para essa discussão. Primeiro, porque eles são dois materiais online de fácil acesso no Google, né? Então, é fácil de encontrar esses materiais. Então, é interessante que a gente possa analisar esses materiais que são de fácil acesso, né? Só o Elísio, né, Soares, falou que, então, se trabalham com materiais próprios, tá? Continuando aqui, então, no slide. E também porque esses materiais, eles foram analisados, então, em duas pesquisas científicas que eu fiz parte, né? Uma que, então, foi o meu trabalho de conclusão de curso, né, o meu TCC, onde eu fiz uma análise, então, do Pode Entrar, e num artigo científico que, né, está em desenvolvimento, que eu fiz com a Laura Soares, que também já foi professora no CIBAI, né, e no PPE, que a gente fez uma análise, então, do Quartas Betas e do Pode Entrar, né, então a gente utilizou alguns critérios para fazer essa análise, então por isso também eu trouxe para essa oficina, porque já são materiais, então, que eu já estou mais de olho há um tempinho, né. E também porque são dois materiais, como já falei, que são usados em alguns cursos, né, são usados e são bem conhecidos até, assim, né, pelas ONGs que trabalham, né, com a área, pelos grupos de ensino, né, e nas universidades também. Bom, aqui o meu slide, né, na verdade eu já fiz essa pergunta antes, então eu vou passar.
E aí eu trouxe, então, essa ideia de discutir, né, o trabalho com materiais didáticos, que a gente precisa pensar, assim, no meu ponto de vista, na verdade, que é importante a gente olhar para o material didático pensando, primeiramente, né, em aproveitar as potencialidades dos materiais didáticos existentes. São ferramentas que nos auxiliam, né, que a gente precisa muitas vezes fazer adaptações. No meu ponto de vista, normalmente a gente sempre precisa fazer, né, adaptações, porque os grupos de estudantes sempre vão variar. Mas também, né, quando a gente opta por utilizar o material didático, a gente manter uma postura crítica e analítica em relação às tarefas dos materiais didáticos e às sequências didáticas das tarefas também, né, para que a gente possa adequar melhor, então, né, esses materiais para os nossos alunos, para os contextos, então, em que os nossos alunos vivenciam, né? Então, partindo dessa ideia de utilizar o material didático, é preciso que a gente esteja atento para fazer as adaptações que são necessárias para cada contexto de turma de alunos, que, como sabemos, sempre varia, né? Sempre é diferente. Nunca a gente pode generalizar, né? E os materiais didáticos, eles são essas ferramentas que a gente vai precisar fazer adaptações, né? Então, olhar para o material didático com essa ideia, né? Também estar atento à constante reflexão sobre os objetivos pedagógicos que apresentam as tarefas disponibilizadas nesses materiais, né? Qual que é quando a gente pega uma unidade didática, que objetivo essa unidade didática tem naquele material didático? Quando a gente pega as tarefas dentro desses materiais didáticos, né? Que objetivo tem a tarefa específica, né? Que impacto vai proporcionar para o aluno a gente escolher utilizar determinada tarefa e, né, não utilizar outra tarefa, né? Então, estar atento, né, estar reflexivo para o que existe por trás, né, dessa proposta, dessa tarefa. E também, então, né, compreender como é possível trabalhar com eles de modo a construir, então, sentido para os nossos alunos, pensando nas especificidades e nas necessidades que eles estão ali buscando também, né, na nossa sala de aula. Então, assim, nessas pesquisas que eu realizei, existem alguns critérios de análise dos materiais e das tarefas que eu utilizei e que eles, então, foram adaptados a partir dos trabalhos da Bula Lemos Stilater, 2012, né, que é um artigo que fala sobre a construção de um curso online de português língua adicional, e também do meu TCC, né, então, assim, uma adaptação, né, da adaptação, e aí, também, né, meu TCC, que é Oliveira 2017, e desse artigo, que é Soares e Oliveira, que a gente ainda não publicou, né, ele já foi aceito pela revista Intercâmbio, lá da PUC de São Paulo, mas ele ainda não foi publicado. Então, a gente tem esses critérios, que foram critérios que a gente utilizou, que eu utilizei, né, que, primeiramente, então, temática das unidades didáticas e a relevância para o perfil dos alunos presentes, né, nesse material, que é, então, uma análise de todas essas unidades, né, assim, uma análise uma análise maior, né, pegando todas essas temáticas e verificando, né, se essas temáticas abordadas nos materiais, elas são relevantes para a necessidade dos alunos de PLAC, né? Então, esse é um dos critérios. Um segundo critério
é uma análise, então, olhando para as tarefas, né, compreender as concepções de linguagem que essas tarefas carregam em si, né, e em diálogo com os objetivos pedagógicos dessas tarefas, né? Então, qual o objetivo dessa tarefa que eu vou apresentar aos meus alunos, né? O que eles vão aprender com essa tarefa, o que eles vão praticar, né? Então, essa é uma análise mais olhando para a tarefa em si, né, separada. E, por fim, então, o sequenciamento das tarefas nas unidades didáticas desses materiais, né? Então, o que é esse sequenciamento? Como que está organizado essa sequência, né, de tarefas nessa proposta da unidade didática, né? Essa sequência de tarefas dessa unidade, ela está legal, ela está fazendo sentido, né? Tem sentido estar uma tarefa justaposta à outra, né? Existe relação entre uma tarefa e outra, né? Pensando, então, sempre, né, o que eu posso modificar e acrescentar nesse conjunto de tarefas, né, nessa sequência de tarefas. Voltei aqui um pouquinho só para trazer alguns conceitos, então, para a gente entender aqui, quando eu falo, a gente vai pensar um pouquinho nessa diferença entre tarefa, ou tarefa pedagógica, e atividade ou atividade pedagógica, que eu vou entender aqui, né, nessa apresentação. A tarefa, ela parte da ideia de que ela é um convite para que ações sejam realizadas, né, conforme uma sugestão de enquadramento de atividades futuras e sustentadas por objetivos educacionais. Então, a tarefa é aquilo que a gente vai estar lendo ali, né? A atividade é aquilo que a gente vai estar lendo no material. Atividade, ou atividade pedagógica, eu estou compreendendo, né, nessa apresentação, como as ações, então, conjuntos de ações que vão ser realizados para concretizar essa tarefa, que, né, está sendo solicitada no material, mas digamos que a materialização dela dentro da sala de aula. Então, a gente fala de tarefa porque a gente está olhando, na verdade, para a proposta que o material traz. Como que a gente interpreta essa proposta, né? Não olhando... E aí, vocês vão me trazer essa interlocução da atividade possível a partir da tarefa. Tá bem? Tá tudo certo até aqui? Estão me escutando bem? E, né, eu fico nessa dúvida porque a gente não tem essa interlocução dos olhares que é tão bom. Só as fotinhos ali, né? Tá bom, pessoal. Obrigada por confirmarem aqui. Bom, então, assim, a gente vai passar para esses critérios, né? Que critérios... olhar esses critérios olhando para esses materiais, tá? Então, o primeiro critério é a gente pensar, olhar para o Pode Entrar e para o Portas Abertas, olhando para as temáticas abordadas nos materiais, né? Então, o sumário, né, das unidades didáticas, dos capítulos, né? O que são as propostas, né, dessas unidades didáticas, né? Então, olhando para o Pode Entrar, né? Para quem, então, está conhecendo hoje, né? Para a gente pensar aqui junto, né? Essas temáticas que se apresentam aqui, né? Pensando que o Cheguei ao Brasil é o capítulo 1, né? E o Todas, né? Todos por um, é o capítulo 10, tá? Desculpa, capítulo 12, na verdade. Então, eu queria que a gente pudesse analisar juntos, assim, as temáticas abordadas nos materiais são relevantes para as necessidades dos meus alunos de PLAC, né? O que vocês acham, né? Assim, analisando essas propostas um pouco por cima, né? Sem olhar o material a fundo, mas olhando a proposta de unidade didática, o que vocês acham, né? Tem relevância para os alunos de português como língua de acolhimento, para os alunos de vocês,
né, para quem não está atuando na área, pensando nessa ideia, né, das pessoas em situação de migração de refúgio, o que vocês acham? A Maria Raquel, então, fala que as temáticas de unidade são ótimas. Aqui a gente está analisando do Pode Entrar, né? Eu coloquei a fotinha aqui do Pode Entrar. Tá? Mais alguém? Tem algum comentário? Tá, então eu vou passar aqui para as temáticas que são abordadas, então, no Portas Abertas. A gente tem aqui uma descrição, assim, um pouco do título da unidade, né? E dos conteúdos, um pouquinho diferente da anterior. E a mesma pergunta, né? Assim, as temáticas abordadas nesses materiais, vocês acham que são relevantes para as necessidades dos alunos de PLAC? Né? A gente tem algumas temáticas que são parecidas quando pode entrar, né? Então, a gente tem essa ideia de uma introdução, né? Assim, falar sobre quem sou eu, né? Eu cheguei ao Brasil pensando nas saudações, né? É hora de trabalhar nesse diálogo sobre a questão do trabalho, né? Uma temática que fala sobre, então, o meio de transporte, né? Como se locomover na cidade, sobre compras, né? Sobre o corpo e a saúde, né? A gente tem, então, uma unidade também que fala sobre a família, né? Sobre essas relações sociais e, por fim, falando um pouco de história e geografia, assim, né? Do Brasil. Eu esqueci de falar, mas esses dois livros, eles são considerados, ou pode entrar para o básico, né? E o Portas Abertas também para um básico, com algumas, aqui nessa parte, por exemplo, um pouco de geografia e história, entra mais para o intermediário, assim, né? A Juliana disse muito bom, então, acho que para as, né, para as temáticas. E aí o Rafael Ferreira nos falou sobre, às vezes penso que as temáticas são complexas demais para o que os alunos já sabem, pois os níveis de proficiência são bem diferentes. Os tópicos são indiscutivelmente muito úteis para o contexto deles, mas as adaptações são necessárias. Muito legal, Rafael. A gente tem essa questão, né, que eu acho que é uma questão a se problematizar mesmo que você traz, que são, né, tópicos que são muito úteis mesmo, mas algumas abordagens, talvez, são complexas para a gente pensar, por exemplo, para o nível básico, né? Então, assim, porque a gente vai ter essas diferenças, isso é uma característica muito presente nesse contexto do ensino de PLAC, né? Que é a presença de alunos com diversos níveis, muitas vezes, e línguas também, né, que vai ser importante a gente distinguir, por exemplo, um básico que é falando, né, assim, um básico falante de francês e um básico falante de espanhol, né, considerando que existe a intercompreensão do espanhol, muitas coisas vão ser compreendidas nesse material, mesmo, né, por falante de espanhol, mesmo que ele seja básico, e vai ser muito diferente para o falante de francês, né? Por exemplo, não pode entrar aqui, a gente tem uma discussão de, por exemplo, respeitar os diferentes,
né? Ou raça e etnia. São discussões bastante difíceis para a gente pensar por um nível básico que não seja falante de espanhol, né? Essas discussões que se propõem, assim, ou liberdade de crença, falar sobre religião, né? Então, assim, pensando no básico, a gente precisa realmente olhar bem essas temáticas, que temáticas a gente pode utilizar que vai facilitar e não complicar também, né? E que vai ser útil para a vida dos alunos e que vai estar refletindo nesses níveis de língua, né, que os alunos têm de proficiência. A Juliana Bastos Paz, ela diz, então, tem alguma unidade mais direcionada às burocracias para tirar a residência, alugar para morar, carteira de trabalho, alugar lugar para morar, carteira de trabalho. Então, temos aqui, na Pode Entrar, sobre trabalho tem bastante coisa, então, na Pode Entrar e tem na Portas Abertas também. Né, sobre a questão de legalização, assim, né, opa, me tirei aqui. Legalização da situação, né, aqui no pedido de refúgio ou pedido, então, de residência, a gente vai ter, lá Pode Entrar também, e temos, acho que, alguma coisa mais breve na Portas Abertas, né, essa abordagem, assim. Tem uma abordagem que, por exemplo, é a de saúde, né, do SUS, que é uma abordagem super interessante que tem na Pode Entrar, que é algo que os alunos têm o direito e vão poder utilizar e precisam saber como, né, que tem na Pode Entrar e também tem no Portas Abertas, né. E para alugar algo para morar, não, na verdade, não tem nem na Pode Entrar e nem Portas Abertas, né, sobre a questão de aluguel e moradia. Isso realmente não tem. Mas é realmente algo bem importante que os alunos pedem, né. Bom, então, assim, dessas análises que a gente fez, né, as temáticas das unidades, elas objetivam a interação dos alunos com a vida cotidiana, né, considerando algumas esferas da atividade humana, né, então a gente pensando transporte público, sociedade, educação, a saúde e o SUS, né, são tópicos e temáticas discutidas que fazem sentido, né, principalmente para a gente pensar na questão da proficiência, né, mas algumas discussões como religião, né, como discussão sobre raça e etnia, talvez não seja a melhor abordagem, a gente está pensando no nível básico, né, para não falantes de espanhol. São abordagens que são bem difíceis, né, de se trabalhar até mesmo com os níveis mais avançados, muitas vezes, né. E também algumas temáticas relacionadas à discussão dos direitos, né, de inclusão e promoção de cidadania, de respeitar os diferentes, né, de liberdade de crença, que aí a gente já precisa pensar, talvez, em níveis, não para nível básico, né, para nível intermediário, né, avançado, porque são discussões mais difíceis, né, de serem realizadas. Bom, a gente tem mais alguns comentários aqui, umas participações. A Genildes Reis, ela fala, concordo com o Rafael, os índices de proficiência diferenciados direcionam as adaptações dentro do contexto. Tá, ela é um comentário igual. Muito bem, sim, né, eu acho que é muito importante a gente conhecer esses nossos alunos e pensar nessas diferenças de proficiência, para a gente não apresentar uma aula que não faça o menor sentido para o aluno, né, em termos de não possibilitar que ele possa usar a língua em sala de aula, né, então,
a gente tem que estar sempre atento para essa adaptação, e por isso que eu levanto essa questão desse olhar crítico para o material didático, né? Porque não dá para a gente chegar lá, abrir e usar ele completamente. Nunca vai ser assim, né? Porque a gente precisa fazer essa adaptação, esse ajuste, ficar aberto para isso, né? Bom, então, a partir, seguindo então os critérios, o segundo critério que eu trago é a gente pensar esses objetivos pedagógicos que nos trazem as tarefas, né? A partir do que a gente vai entender como concepções de linguagem, né? Que estão presentes nas tarefas, estão presentes na postura dos professores, estão presentes nos materiais didáticos como um todo, que é algo que inconscientemente ou conscientemente a gente reproduz. Os materiais didáticos se reproduzem, as tarefas reproduzem, as dinâmicas em sala de aula reproduzem. A gente vai dar uma olhadinha um pouco nisso agora. Só para, antes de entrar, fazer a leitura dos comentários, então, aqui da Célia Pacheco. Nosso grupo de alunos é heterogêneo, alguns têm curso universitário, outros fizeram só o ensino fundamental. E a Mari Godoy está para ser lançada uma coleção de livros para a PLAC com abordagem multinível, uma parceria da Unicamp com a UFMG. Que legal, nossa, não sabia disso. Muito importante, né, a gente pensar sobre essa questão do multinível, porque é a nossa realidade, né? Os alunos, as turmas são multiníveis mesmo, né? E é uma realidade que a gente vai encontrar nesse contexto de sala de aula de português, assim, pensando no português, língua de acolhimento nas ONGs, né, nas organizações da sociedade civil, mas também é algo que a gente vai encontrar esses alunos nas escolas também, né, que daí já é uma outra discussão, mas a presença de turmas multiníveis é o que a gente está sempre lidando, né. Então, muito legal essa notícia. E o que a Célia fala sobre o nosso grupo de alunos é heterogêneo, né? Alguns têm curso universitário, outros fizeram só ensino fundamental. É outra questão que a gente trabalha, então, que é essa questão dessa diferença de letramento que os alunos, que as turmas, né, apresentam para nós, para a gente trabalhar também. Então, voltando aqui, pessoal, critérios, né, que vão se relacionar com os objetivos pedagógicos das tarefas a partir das concepções de linguagem, né? Para a gente entender um pouquinho sobre o que são concepções de linguagem, né? Então, eu trago aqui um pouquinho da discussão que eu fiz no TCC, né? A questão sobre o quanto as concepções de linguagem, elas influenciam a prática de ensino de línguas de um professor, tem sido discutida, então, por diversos teóricos, né, pontuando o quanto a consciência das concepções por parte de um professor influencia diretamente como se estrutura a prática de ensino em sala de aula, né, para o professor e para a aprendizagem do aluno, né. A gente também, então, vai pensar que as concepções de linguagem, elas sempre estão presentes em aulas, como eu já falei, em discursos, em tarefas, né, nos materiais didáticos que a gente utiliza como ferramenta, nos materiais didáticos que a gente cria, nos nossos cursos, né, tudo traz essa concepção subjacente, né, ela está ali, implícita ou explícita, né, consciente ou inconscientemente a gente depositou essas concepções. E aí, para aprofundar um pouco, para a gente entender o que são essas concepções de linguagem, né? Então, eu trago essa ideia de concepção de linguagem a partir do Bakhtin, tá? Que o Bakhtin vai trazer, então, que a gente pode analisar, né? Que existem essas três concepções. A concepção estruturalista,
a concepção comunicativa e a concepção interacionista da linguagem, né? E que, a partir da concepção que eu tenho, ou das concepções que eu tenho, eu vou criar e vou aplicar, né? E vou ensinar, trazendo, carregando essas concepções que vão, então, se materializar na sala de aula, no material didático, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Só para ler aqui, então, também, a Elba, sinto muita dificuldade em que didática e material seguir. Qual seria o caminho a seguir, dependendo dos níveis dos alunos e suas necessidades especiais? Bom, Elba, eu acho que aqui a gente entra com a questão de que a gente sempre vai precisar fazer essas adaptações, né? A gente vai sempre precisar adaptar de acordo com os níveis dos alunos, né? De acordo com a língua deles, os repertórios linguísticos que eles trazem, né? O que a gente pode é utilizar algumas questões que alguns materiais já nos trazem, mas a gente não tem, digamos assim, o material mágico, né, que vai nos salvar, que vai nos possibilitar que a gente possa usar aquele material e tá tudo certo. Sempre vai ser um caminho de construção e um caminho de ir utilizando esses materiais, né, utilizando um pouco de um material, um pouco de outro, muitas vezes, criando os materiais, né, participando das formações, que agora online a gente consegue ter mais formações acessíveis que vão nos ajudando a gente pensar essa nossa prática pedagógica, né? E ter acesso a alguns materiais que já existem, né? Como Pode Entrar e como Portas Abertas, e a outros que também tem, vai nos ajudando a gente entender o que a gente pode ir recortando e construindo, né? Mas é uma pergunta que não tem uma resposta concreta, é uma resposta de construção, né, assim. Bom, então, assim, antes da gente entrar na discussão das concepções de linguagem, eu queria trazer vocês aqui para a apresentação. Aqui. Só ajustando aqui. Para a gente dar uma olhada em algumas tarefas que eu selecionei, para a gente buscar analisar elas, ver diferenças que elas trazem e pensar, assim, nos objetivos pedagógicos que a gente pode inferir que essas tarefas vão nos mostrando, né? Vão nos trazendo, para depois a gente entrar nas ideias de concepção de linguagem e ver uma por uma. Mas a pergunta que eu deixo para vocês para análise dessas duas tarefas que a gente tem aqui, que são do Pode Entrar. Quais objetivos pedagógicos podemos inferir sobre as tarefas a seguir? O que os alunos vão poder praticar a partir dessas tarefas? O que vocês acham? Então, a gente tem aqui essa tarefa 6.8, né? E 6.9. Né? Então, na tarefa 6.8, a gente tem aqui a conjugação do verbo trabalhar, né? Escrever e dirigir, que está no pretérito perfeito, né? E a gente tem uma segunda tarefinha, né? As duas são conectadas, assim, que é para aplicar, então, isso que a gente vê aqui nas frases a seguir, né? E uma segunda tarefa, que aqui são tarefas diferentes, elas não está uma
em cima da outra no material, tá? São tarefas separadas. Que tem uma proposta, então, né? Para se preencher o formulário do Registro Nacional de Estrangeiro, né? Ai, por favor, aumenta a tela. Deixa eu aumentar, eu não vou conseguir ver só não consigo ver os comentários. Assim tá melhor? Então, a gente tem aqui, né, uma tarefa que vai nos trazer esse trabalho da conjugação do verbo. E a gente tem a outra tarefa, que é esse formulário. Tá, então a Daniela Azevedo, ela disse aqui que é a estrutura da língua. A Célia fala sobre conseguir se comunicar de forma a ser compreendido na sua fala e compreender o que ouve. Tá muito difícil, tá muito pequeno, é isso? Aprendizado com o uso dos verbos, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Bom, talvez assim. Ok. Tá, então a Renata fala sobre, são frases soltas descontextualizadas, né? Não há texto autêntico. Né? Então, nesse primeiro aqui, a gente tem essas frases soltas. Nesse segundo aqui, a gente tem uma proposta de preenchimento do formulário do RNE, do Registro Nacional para Estrangeiros, né? Então, a gente tem duas tarefas que elas vão se distinguir em objetivos pedagógicos, né? Então, aqui a gente vai ter uma possibilidade, né, no formulário, de preencher um formulário, que é algo que é feito na vida real, digamos assim, que é algo que todo mundo precisa passar por isso, né? E como estrangeiro tem que passar pelo preenchimento do formulário da RNE para colocar as informações, então, pessoais. E a gente vai ter a questão da prática do verbo, né? Aí a Alejandra diz pra gente, como estrangeira é muito importante conhecer a estrutura da língua. Alejandra, acho que você é... De onde você é, Alejandra? Da Colômbia. Muito bem. Que legal ter você aqui. A Genildes, então, vai falar entendimento claro, significação de palavras, direcionando o uso correto dos verbos. Então, a gente tem aqui a prática do verbo e a gente tem a prática do preenchimento de formulário, né? Tá, e aí, indo para a próxima tarefa, antes da gente entrar nas concepções, a gente tem aqui, vou deixar maior também, a mesma pergunta, né? Que objetivos pedagógicos podemos inferir sobre as tarefas a seguir? Então, aqui a gente tem umas palavras, né? Guarda-chuva, chave, chaveiros, e os verbos entre parênteses, em que a gente vai colocar, né? Completar essas lacunas aqui nesse diálogo, tá? O que a gente pode também inferir sobre o objetivo pedagógico dessa tarefinha?
Opa. Tá, então aqui a gente vai prática da oralidade, disse então a Daniela Azevedo. Então aqui a gente já tem um pouco diferente, né, da anterior. Aqui a gente tem um diálogo, né? Aqui a gente tem um diálogo, a gente tem também estruturas de verbos para a gente colocar no diálogo e alguns um pouco de vocabulário, né, para a gente colocar dentro desse diálogo, né? Então, a Renata vai falar sobre apresentar vocabulário e praticar a conjugação verbal. Tem o foco na forma. Trabalhar o som do CH, vocabulário, conjunção dos verbos, diz a Marília Furgueiro. E a Célia também vai trazer sobre a compreensão do texto. Então, a gente, né, tem essas abordagens todas que vocês estão trazendo, né, de objetivos pedagógicos que a gente pode inferir que a gente vai extrair dessa atividade, dessa tarefa proposta no livro, né? Bom, então, para a gente entrar um pouco em quais são as concepções de linguagem, né, as 3 concepções que o Bakhtin vai nos trazer, a gente vai trazer, a gente pode perceber, então, que tem a concepção de linguagem estruturalista, né, que tem esse objetivo de praticar as estruturas gramaticais da língua, né? Então, como exemplos, a gente vai ter essas tarefas focadas no estudo das regras gramaticais, né? A prática da escrita pautada pela aplicação das estruturas gramaticais, né, e da produção de frases soltas, muitas vezes que estão desconectadas de textos, não estão em textos, elas são, né, só frases, né, então que nem a gente tem aqui, são frases soltas, elas não estão em diálogos, elas não estão em textos, ou às vezes o texto não é para discutir o texto, é só o texto para aplicar a forma, né, então a gente tem essa materialização dessa concepção de linguagem que se materializa nesse tipo de tarefa, né? Ou então leitura proposta como decodificação do texto, né? Que tem um único sentido de interpretação com tarefas de leitura propostas para identificar informações, né? Então, é uma proposta de leitura para que se tire a informação do texto, não para que o aluno possa interagir com a subjetividade dele e aquele texto, né? Digamos, algo mais focado realmente em estrutura, né? Então, isso foi também da apostila Pode Entrar, da unidade 6, eu quero trabalhar, tá? E aí a gente entra na segunda concepção de linguagem, de acordo com o Bakhtin, que é a concepção de linguagem comunicativa, onde os objetivos pedagógicos vão ser praticar as estruturas da língua em situações de comunicação, como diálogos, né? Pensando que a língua é usada para comunicação, então as tarefas vão ser propostas pensando nessas estruturas, né? Então, a gente vai ter tarefas de repetição de estruturas, mas sem estudo das regras, mas como uma reprodução das estruturas observadas, ou então tarefas para preenchimento de lacunas em contextos comunicativos, que normalmente vão ser, então, diálogos, né, que aparecem, então, em várias tarefas dentro da Pode Entrar, em tarefas também dentro da Portas Abertas, tá?
Vocês fizeram alguns comentários aqui também, né? Então, a Célia Pacheco falou sobre compreensão do texto, relacionar o texto com atividades do dia a dia. Bom, então a terceira concepção de linguagem, né? Só para não perder o fio da meada, é a concepção interacionista, né? Então, um dos objetivos pedagógicos são promover a prática interativa na língua em contextos discursivos, interagindo com textos autênticos ou adaptados, né? O que são textos autênticos, pessoal? São os textos que eles estão circulando no mundo, né? Então, nessa concepção de linguagem interacionista, a ideia é que a gente possa trazer esses textos que são reais, né? Que são textos que a gente se depara na vida, né? Por exemplo, formulário, né? São textos que são reais, né? Como esse aqui, que nessa tarefa aqui, que é uma tarefa adaptada, então, um texto adaptado, um formulário que foi adaptado do RNL, não é exatamente assim, mas que promove, né, dentro da sala de aula, que o aluno possa, então, interagir com esse tipo de texto, né, com esse gênero de texto que existe no mundo, né? Então, a concepção de linguagem interacionista, ela vai nos dizer sobre tarefas de leitura e produção de textos de diferentes gêneros do discurso, né? O estudo dos recursos linguísticos que acontece pautado pelo estudo dos textos e contextos discursivos. Então, a gente vai, por exemplo, estudar os recursos linguísticos, mas também pensando que esses recursos linguísticos serão aplicados em algum lugar, né? Em algum lugar que se relaciona com esse contexto discursivo, que é esse contexto de um gênero discursivo real, né? Tipo um formulário, enfim, ou diversos, né? Ou então para uma interação com um colega, onde a gente vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, que é um gênero discursivo real, tá? Ou então, tarefas que promovem a interação entre os estudantes, né? Então, essa ideia de que se promove com a tarefa, se faz esse convite para que o aluno possa, então, interagir com outros colegas, interagir com o professor, né? Então, todos esses exemplos que eu trouxe são exemplos da Pode Entrar, tá? Então, assim, pensando que a gente, né, que existem essas três concepções de linguagem, que elas influenciam, né, que elas estão, digamos, por trás de qualquer tarefa, de tarefas, por trás de materiais didáticos, e que elas vão, então, falar sobre esses objetivos pedagógicos, né, que a gente vai encontrar nessas tarefas propostas. Tá? Então, pensando nessas três concepções de linguagem, nesses objetivos possíveis, eu trouxe mais algumas tarefas aqui para a gente analisar em conjunto, né? Para a gente se perguntar, então, quais objetivos pedagógicos podemos inferir sobre essas tarefas e o que os alunos vão poder praticar com essas tarefas. Então, aqui eu trouxe uma tarefa que ela está na Portas Abertas, para vocês também fazerem essa análise, tá? Deixa eu aumentar aqui. Acho que isso é o máximo que dá, gente. Opa!
Tá, então aqui a gente tem alguns comentários, né? Então, a Renata vai falar sobre que aqui a gente consegue ver níveis de formalidade, né? Então, a gente poderia... então, um dos objetivos seria esse, né? Que o aluno pudesse verificar esses níveis de formalidade nos diálogos, né? Nas oportunidades de comunicação. Tá. Tá, mais algum comentário? Então, a gente tem essa possibilidade de... A Genildes fala que eu acho que traz elemento provocador, levando o aluno a interagir e desenvolver na atividade. Então, aqui tem um convite, né? Um convite para que o aluno interaja com essas situações de comunicação, né? Então, aqui a gente não está centrado na estrutura apenas, né? A gente está numa estrutura que está dentro de contexto, tá? Melhor contextualizado, digamos assim, né? Agora, se a gente vai para a seguinte atividade, o que a gente tem aqui, né? Então, de novo, quais objetivos pedagógicos a gente pode inferir para essas tarefas? O que os alunos vão poder praticar aqui, né? A gente tem aqui um currículo, né? Uma estrutura de currículo, de montagem de currículo. Então, a Daniela Azevedo fala sobre a integração profissional social, né? Então, aqui, a prática, né, dentro da sala de aula, vai estar relacionada com uma possível prática fora da sala de aula, né? Então, aqui a gente traz uma concepção de linguagem interacionista, né? Onde a gente está trazendo aqui um gênero discursivo, que é um gênero discursivo que existe na vida real, e que o aluno vai, então, colocar informações dele, vai praticar a língua dentro desse gênero discursivo, certo? E aí, como disse a Daniele, poder, então, né, experienciar essa integração profissional social conectado com a sala de aula. Tá? E aqui a gente tem mais uma tarefinha para fazer a mesma análise. Eu vou deixar grande, é a mesma pergunta, tá? Para todas as tarefas, são as mesmas perguntas sobre que objetivos a gente tem, né? Que objetivo pedagógico a gente pode inferir a partir dessa tarefa que está no material didático. Então, aqui a gente tem, né, algumas frases, né? Então, a gente tem o direito ao trabalho, é o título. A gente tem algumas frases com algumas lacunas para a gente completar com verbos, né? São algumas frases soltas, né? Embora elas estejam um pouco mais contextualizadas, digamos, numa temática, mas são frases soltas, né? Elas não estão conectadas a um gênero discursivo real, né?
elas vão expressar algumas situações, assim, né, que a gente pode passar, né, com relação ao trabalho, ao direito ao trabalho. Céia Pacheco disse, então, idiomas. É importante que mencione as línguas nativas que fala. Não costumam fazer isso, mas é importante que demonstrem esse conhecimento também. Não mencionar só a língua do colonizador, mas valorizar a língua nativa. Célia, concordo muito com você. Eu acho que isso é uma questão muito importante da gente trazer nesse contexto de PLAC, na verdade, em qualquer contexto de ensino, né, que é a valorização das línguas dos alunos, né, que é a gente se interessar pela língua do aluno, né, se interessar pela língua e pela cultura do aluno, né, e eu acredito que quanto mais a gente traz para a nossa sala de aula o espaço para que o aluno se sinta confortável também compartilhando a língua dele, a cultura dele, ele vai se sentir mais motivado, mais acolhido, né? Mais parte da sala de aula, né? Então, eu acho que essa questão que tu traz é bem interessante, né? É bem importante de trazer isso para a sala de aula, de promover esses espaços de plurilinguismo e de intercultura dentro da sala de aula, né? Desse contexto de PLAC, principalmente. Tá, mais algum comentário sobre essa tarefa? E aqui a gente tem uma outra tarefa, que vai ser a última para eu seguir, porque senão a gente já está com o tempo ficando meio apertado. Né? Então, aqui a gente tem uma outra tarefa também nessa temática do trabalho. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Que é uma proposta aqui, né, de um roleplay, assim, né? Faça uma entrevista de emprego com seu colega. Vocês podem se alternar entre entrevistador e entrevistado, né? Então, aqui a gente tem uma proposta de interação, né? A gente vai entrar nessa ideia de concepção de linguagem interativa, né? Interacionista. Tá? Tá. Não sei se vocês têm mais algum comentário sobre essa tarefa. Bom, aqui tinha mais uma tarefa para a gente analisar, mas eu vou passar. A ideia era mais trazer essas diferenças de tarefas, né? Essas diferenças de tarefas e essas diferenças de objetivos que as tarefas trazem, para a gente pensar um pouco sobre o que a gente escolhe trazer para a nossa sala de aula, né? A tarefa que a gente escolhe trazer para a nossa sala de aula tem uma concepção por trás, né? Tem uma concepção subjacente por trás, que vai dialogar com aquilo que a gente está promovendo na nossa sala de aula, tá? Então, assim, pensando nessas diversas concepções de linguagem, existe uma concepção que embasa mais a sua prática docente do que outra? Então, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre a prática de sala de aula de vocês, assim, o que vocês conseguiriam inferir, que vocês têm trazido muito tarefas estruturalistas, muitas tarefas interacionistas, muitas tarefas comunicativas, né? O que aparece na prática de vocês, né? É mais assim, para deixar essa reflexão, né?
Então, a Daniela Azevedo vai falar, depende do objetivo do aluno. Acho que podemos e devemos desenvolver todas as concepções de linguagem. Tá, muito legal. E aí, eu acho que essa resposta da Daniela, ela vai dialogar um pouco com a minha segunda pergunta aqui, que é possível desenvolver uma aula com todas as concepções de linguagem presentes através de tarefas distintas? Né? Então, o que vocês acham, né? A Daniele já dá aqui uma ideia do que ela fala que a gente pode e deve fazer, né? Que é essa possibilidade de trazer essa diversidade também de objetivos pedagógicos, né? E também de concepções que vão permear essas tarefas distintas, que vão oportunizar com que o aluno pratique habilidades distintas e diversas, né? Então, a Núbia vai dizer, eu acredito que sim, porque a língua não é isolada. A Elba fala, eu sempre foco no interacionismo, mas busco ir utilizar todos os métodos e concepções de linguagem, não de uma vez só, mas dependendo de cada aluno. A Tânia fala que é possível sim, a gente pode criar nossos próprios materiais autênticos para abordar as três concepções. Tá? Então, a ideia é fazer essas provocações para que a gente possa refletir sobre os materiais que a gente escolhe, né? Trazer para a sala de aula e os materiais que a gente produz, né? Pensando que sempre vai ter uma concepção por trás, uma, né, ou duas, ou as três. Sempre vai ter essas concepções por trás da nossa sala de aula, né? E que a gente pode promover as três concepções, a gente pode focar na interacionista, a gente pode, mas a gente precisa saber que quando a gente escolhe, por exemplo, só trabalhar a forma estruturalista, a concepção estruturalista da linguagem, a gente vai estar oportunizando para o aluno que ele fique muito bom em gramática, né? Mas talvez tirando a oportunidade do aluno de praticar, né, com gêneros que existem no mundo, com situações reais que existem no mundo, né? Ao mesmo tempo que a gente pode trazer a concepção interacionista, né? Na minha concepção de ensino, eu me embaso pela concepção interacionista, mas acho que é importante que a gente, por exemplo, em momentos, precise reforçar algumas estruturas para que, inclusive, se possa interagir melhor na língua também, né? Então, não é uma questão aqui de julgamento do que pode e o que não pode. Na verdade, é uma ideia de provocar o que cada uma dessas concepções e desses objetivos pedagógicos que as concepções trazem podem promover, né, nas nossas salas de aula, que podem promover na produção do nosso material didático, né, para a gente pensar que existe isso, né, que na verdade isso vai se materializar de alguma forma, tá? A gente conscientizando ou não conscientizando. Então, a Elba também falou, cada aluno aprende de forma diferente, então usa as ferramentas diversas, diante das especificidades de cada aluno. Isso é interessante, né? Existe também né, eu acho que esse ponto que a Elba traz, de que os alunos são diferentes, os alunos, eles têm formas também diferentes de aprender, né, e que as especificidades, né, essa observação
do contexto de vida do aluno, vai também nos dando algumas dicas sobre o que a gente pode incorporar ou tirar, né, ou não faz sentido, né? Então, assim, se a gente está preocupado em construir sentido para os alunos, né, em construir sentido para a vida do aluno, para a realidade dele, a gente precisa se preocupar, então, com esses objetivos pedagógicos e como essas concepções de linguagem vão interferir no sentido que a gente vai criando, né, para a trajetória de aprendizado do aluno, né? E aí eu ressalto ainda assim que a gente pode levantar os pontos negativos e os pontos positivos de cada uma dessas concepções de linguagem, né? Porque eles têm pontos positivos e têm pontos negativos, né? E aí, à medida que a gente vai, então, mesclando, né? E na minha concepção como professora, na minha trajetória de formação, eu me guio sempre pela prática interacionista da linguagem e vou utilizar, por exemplo, a prática estruturalista, a concepção estruturalista, para tema de casa, né? Por exemplo, para reforçar aquelas estruturas que precisam ser reforçadas, né? Mas a gente precisa ter em mente, né, que que tem impacto as nossas escolhas, né? As escolhas que a gente faz, as tarefas que a gente faz vão ter sempre muito impacto, né, na vida do estudante. A Célia pergunta, pode ser negativo para um tipo de aluno e positivo para outro? É pergunta ou é afirmação, né? Pode ser pergunta, pode ser afirmação, né? Pode ser negativo para um tipo de aluno e positivo para outro. Eu acho que diante da diversidade que a gente tem, sim, né? Mas eu acho que a gente precisa sempre pensar em como que a gente pode oportunizar que o aluno acesse, né, os textos também reais que estão no mundo, né? Porque se a gente traz para um aluno, se a gente traz para a nossa turma só textos que a gente cria para a aula, que não são reais, que não estão circulando, né? A gente está tirando o direito do aluno de se relacionar com aquela linguagem, com aquela língua que existe no mundo, né? Então, a gente precisa pensar que isso tem um alto impacto, né? Em como o aluno vai perceber a língua, em como o aluno vai praticar a língua. Então, quanto mais a gente puder oportunizar que o aluno interaja com a língua na sua forma real, né? Por exemplo, o aluno que está morando aqui em Porto Alegre, as oportunidades, né, de ações que ele pode realizar com a língua aqui em Porto Alegre, que a gente puder oportunizar, né, a gente vai estar interferindo nessa vida do aluno, talvez na vida real dele, né, mais do que se a gente der uma lista de verbos e uma lista de vocabulário que vão estar lá soltas e, né, desconexas. Mas isso não quer dizer que, para que o aluno possa construir o currículo dele, ele não precise também, né, ele precisa também ter acesso às estruturas que vão fazer sentido para aquela construção de currículo, né? Enfim, gente, não sei o que vocês acham aqui. Se tem alguma pergunta. Algum comentário? Não? Então vou seguir, tá? Para a gente conseguir dar conta do tempo. Então, assim, o outro critério utilizado para fazer essas análises de materiais, né, que foram utilizados nessas pesquisas,
é sobre o sequenciamento de tarefas, tá? Então, assim, o que a gente pode entender como sequenciamento de tarefas? Como que essas tarefas, elas estão dispostas no material didático, né? No material didático, que a gente está analisando, mas também para a gente pensar em como a gente vai organizar essa sequência de tarefas para os nossos alunos, né? Porque esses sequenciamentos de tarefas, eles podem, então, estar relacionados, ter um encadeamento que faz sentido, ou eles podem simplesmente estar jogados ali, né? Assim, a gente dá várias tarefas, elas não se relacionam, eles praticam coisas diferentes, mas que elas não estão construindo, não tem um encadeamento sendo construído, né? Então, por exemplo, eu deixei aqui um exemplo, só que talvez fique pequenininho, né? Vou aumentar um pouco, para vocês fazerem uma análise sobre essa sequência de tarefas aqui, que está nessa unidade 2, raça e etnia, Pode Entrar. Então, a gente tem aqui 4 tarefinhas, tá? A primeira, eu vou descrevendo porque talvez não dê para ver, tá? Então, a primeira aqui a gente tem diálogos, né, entre um policial federal, né? Ele está se apresentando para um grupo de imigrantes que está chegando, então, ali na Polícia Federal, né? E eles estão se apresentando, né? Os imigrantes, o policial se apresenta e pergunta, né, de onde que eles vêm, né? De onde que os imigrantes vêm. Daí eles vão falando, eu vim, né, essa moça que fala, eu vim do Congo, eu sou congolesa, né, eu vim da Colômbia, eu sou colombiano, né, e aí assim por diante. Então, essa é a tarefa 2.1, uma tarefa de leitura. Aí a gente tem uma tarefa 2.2, que aqui diz vocabulário, né? E aí aqui a gente tem um vocabulário sobre, então, os países, né? Aí a gente tem aqui a 2.3, é um exercício onde se precisa ligar o nome do país à nacionalidade que corresponde. E depois, a 2.4, é um convite, né? Uma tarefa, vamos falar. Então, utilize o diálogo como exemplo, pratique em dupla com outras nacionalidades. Então, aqui, apresenta um exemplo e faz esse convite para que seja praticado esse diálogo, né? O que vocês acham que tem, que a gente pode dizer que essa sequência, né, de tarefas, ela está relacionada, ela estabelece uma relação entre uma tarefa e outra, entre um exercício e outro, ou não, né? O que vocês acham? Tem uma relação, né? Então, tem uma relação entre esses exercícios? A gente tem algumas respostas, acho que fica clara a relação, sim. Então, aqui a gente tem uma construção de uma relação, né? Tem um porquê os alunos usarem o vocabulário de países, né, de nacionalidade, vai ser inclusive aplicado, então, aqui em um exercício, né? Então, aqui nessa tarefa, essa unidade já pode entrar, nos traz esse modelinho que é bem interessante para a gente pensar que a gente vai aprender vocabulário e recurso linguístico para, então, ser aplicado numa tarefa seguinte, né?
A Renata fala aqui, me parece que faltam nesses materiais orientações para o professor. Há uma relação, mas quais sequenciamentos são possíveis? Eu concordo muito contigo, Renata. Acho que aqui a gente tem até assim, isso é um grande problema, digamos, da Pode Entrar, que não tem orientação para o professor, né? Então, assim, não tem um caderno do professor, tem ali tem um material didático ali disposto e, e o professor que estabelece as relações, né? Então, isso é muito problemático, né? Porque aqui a gente tem uma ordem, né? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, mas às vezes nem tem uma ordem, né? Então essa é uma grande questão a ser pensada e a ser pensada sempre que a gente proponha materiais, né, no mundo, que a gente possa desenvolver esses cadernos do professor, essa orientação para o professor, porque senão é realmente cada um por si, a gente não sabe muito, né, o que fazer e cada um vai desenvolvendo a partir da experiência ou do suporte que possa ter. Exato, né? E aí, então, a Renata fala que no contexto de placa, muitos professores voluntários sem muita experiência. Então, assim, esse é um grande problema nesse material didático da Pode Entrar e também no Portas Abertas, que não tem orientação. E aí, no contexto de professores voluntários, que não têm formação de licenciatura, para ser professor de língua adicional, realmente fica muito perdido, né? Isso faz com que muitos espaços de cursos acabam não usando porque não tem essa orientação. Então, acaba sendo um material que poderia ter tido uma orientação e não teve, né? Então, a Renata fala, então, considero fundamental um caderno do professor. Eu também considero fundamental. Eu não tinha lido aqui, do Rafael Ferreira. O professor pode sempre inserir outros elementos relevantes a essa interação inicial, ampliando o vocabulário e usando a própria experiência dos alunos, né? Então, também concordo e acho muito importante esse ponto, Rafael, a gente sempre que a gente pegar, então, que a gente pega tarefas de materiais didáticos, que a gente pega sequências, é a gente pensar em adaptação. A adaptação é sempre a chave do uso de material didático, na minha opinião, tá? Aí a Elba diz, mas não usaria esse título com o nome raça e etnia, raça, talvez etnia e nacionalidade, dependendo da turma, já entraria aí o letramento crítico. Sim, aqui na verdade, o título da unidade didática, né? Por isso que talvez poderia, uma turma de básico seria difícil de contextualizar um pouco, né? Essa é uma temática que com esse título realmente é difícil para o básico, por exemplo, né? Então, a Marília faz uma pergunta importante. Parece que falta uma contextualização da temática e conteúdo. Não sei se isso aparece antes dessas tarefas. Essa é uma grande lacuna também da Pode Entrar. Não aparece contextualização. Muitas vezes aparecem textos, né? Existem alguns textos, assim, que são, inclusive, textos autênticos, mas que não tem nada, assim, só tem o texto autêntico ali, não tem um enunciado, uma proposta, uma contextualização. Isso é muito problemático nesses materiais didáticos, e não só nos materiais didáticos de PLAC, né, muitos outros materiais didáticos também, de outras, né, enfim, de outras línguas, né, e de outras disciplinas, inclusive. Mas, então, isso é uma grande lacuna, tá? Que aparece, Marília, nesses materiais, segundo as nossas análises. Então, a Edna pergunta, adaptação
E a pergunta, qual é o objetivo? Podem nortear as propostas? Acho que sim, Edna, tá? Então, eu acho que eu trouxe um pouco dessas provocações, talvez essa oficina seja mais, assim, uma ideia de provocar, né? Para que a gente possa refletir sobre esses materiais que chegam até nós, para que a gente possa refletir sobre a nossa prática, né? Porque, e eu acho que essa ideia de manter o pensamento, de quando a gente, né, tem um material, quando a gente está numa prática, a gente vai precisar adaptar para o contexto dos alunos, para a realidade dos alunos, para a vida dos alunos, a gente precisa estar atento a isso. E para qual o objetivo daquilo que a gente está propondo, né? O que vai proporcionar para o aluno? A gente precisa ter claro isso, para que a nossa prática construa sentido. Precisa, primeiramente, estar claro para nós, né? E para a gente poder fazer uma proposta que seja capaz de construir sentido para o aluno, certo? Então, aqui, pessoal, eu trouxe um segundo exemplo para a gente também analisar nesse finalzinho, que é uma sequência de tarefas que aparece na Pode Entrar, também no mesmo capítulo, raça e etnia, para mostrar para vocês, para fazer esse comparativo, tá? Porque aqui a gente vai ter, aqui eu já coloquei uma sequência de tarefas não relacionadas. Então, olha o que aparece aqui para a gente, né? A gente vai ter a tarefa 2.5. Então, assim, a temática é raça e etnia, tá? Aí a gente vai ter a tarefa, a temática da unidade didática. 2.5, que vai continuar com aquela anterior, né, que a gente estava ali no 2.4. Então, a 2.5, como eu me sinto e como sou, é o nome da tarefa. Então, aqui é para circular como você está se sentindo e quem você é, né? Se você é criança, adulto, eu sou criança, para circular, tá? Aí aqui tem uma proposta embaixo. Vou ler porque está muito pequeno mesmo, acho que vai ficar muito difícil para vocês verem, né? Utilize o vocabulário acima e escreva um pouco sobre você e o dia de hoje. Então, assim, primeiro era para circular e depois você ia escrever um pouco sobre você, quem é você, então, né? E sobre o dia de hoje. Aí a 2.6 já muda para conhecendo os números. Aí aqui tem números que vão, né, desde números pequenos até números, né, com muitas casas decimais. E aí embaixo tem um texto sobre o Brasil, tá? Que usa esses números, assim, mas a ideia é que as pessoas, que os alunos possam escrever por extenso os números, ó. Abre um parênteses para que se escreva os números por extenso. E aí é um texto falando sobre um pouco sobre o Brasil, a geografia do Brasil, né? Assim, números tipo população, tamanho, né? Uma coisa meio geografia. Isso é 2.3. Aí vai para 2.7, e aqui tem o título gramática, né? E aqui a gente vai ter, então, primeiramente, vários pronomes, né? Então, os pronomes quem, quanto, qual, que, quando, onde, como, né? Esses pronomes interrogativos para essa prática, para serem aplicados aqui em diálogos. E depois, embaixo, tem um estudo do gerúndio, né? Tipo, ele está andando, né? Então, assim, para usar esse, digamos, esse presente contínuo. E aí acabou, assim, isso são tópicos, né? Então, aqui a gente tem uma sequência de tarefas que elas não estão, assim, é bem visível quanto essa que é diferente, né? Existe uma relação aqui, existe um sentido, ainda que não tenha essa
essa estrutura, falando exatamente o que o professor pode fazer com, né, com essa sequência, a sequência está jogada aqui. Aqui, né, mas aqui ainda considerando sentido. Mas, na sequência seguinte, a gente não consegue estabelecer relação entre uma tarefa e outra, né? Então, a ideia era, né, trazer para vocês essa nossa análise sobre essa importância da gente estar atento a isso também, né? Ao utilizar material didático, porque material didático vai ter essa problemática de que, né, vão sendo construídos ali algumas tarefas que não se relacionam, mas também nas tarefas que a gente escolhe, então, colocar na sala de aula, para que elas tenham um encadeamento mínimo, né? Então, é interessante que a gente esteja atento a isso, né? Que a gente esteja atento à sequência de tarefas que se apresenta e como que a gente apresenta ela para os alunos, né? Como que vocês acham que o aluno recebe todas essas informações, né? Vários conteúdos, né? Então, assim, o que a gente poderia fazer com esse material aqui, por exemplo, esse material dessa página? O que vocês acham? Bruna? Oi? Bom dia. Desculpa abrir o microfone, porque para escrever eu não vou conseguir explicar. Oi. Meu nome é Aline, bom dia. Bom dia, Aline. Tudo bem? Tudo bem. Eu iniciei minhas atividades utilizando esse material, né? Tá. E o que acontece? O que eu observei, eu até tentei escrever no chat, mas eu acho interessante falar que é mais fácil para explicar. O que eu percebi é assim, olha, por mais que nessa sequência de tarefas tenha essa mistura, essa apostila, ela assim, ela tem uma sequência sobre o ensino dos números, a escrita dos números. Posteriormente, você vai encontrar a continuidade dos números numa página muito mais à frente. Então, por exemplo, aí está lá na página 17. Se você for lá na página 48, 54, teria uma continuidade desse assunto. Então, uma sugestão que eu vi, porque eu também achei, a princípio, um pouco meio perdido, né? Então, seria analisar todo o material, todo o livro, e aí fazer esse acoplamento dos conteúdos que vão ser abordados. Então, por exemplo, se na página 14 está falando de livro, de números, você vai pegar a continuidade do que ele está falando lá na 34, 62, e fazer toda uma questão de números. E depois trabalhar uma segunda unidade, que seria de etnia, que lá na frente também teriam materiais que falariam um pouco da etnia, entende? Sim, não, acho que essa tua colocação é muito boa, Aline, porque a questão é justamente essa, né? É a gente olhar para o material com essa criticidade e pensar, essa sequência aqui não é impossível, assim, né? Tipo, não vai ser muito, né, perdido para o aluno. Mas a gente pode observar, sim, o material como um todo e ver onde que a gente pode conectar partes que estão mais soltas, né? E que, então, assim, ou então pegar uma parte aqui, né, por exemplo, os pronomes interrogativos, e desenvolver tarefa, né, a partir dessa parte que a gente tem aqui, utilizar, né, mas a ideia é que a gente possa pensar que a gente precisa oferecer para o aluno essa construção de sequência, né, de sequência que seja relacionada para o aluno, que ele possa construir algo nessa sequência que a gente apresenta numa aula, né, de plaque ou qualquer aula também, né? Certo? Aline, certo? Isso mesmo. Certinho. Ótimo, muito legal. E porque a grande questão, então, né, é essa da gente olhar com criticidade para os materiais que a gente vai ver e também para o material
que a gente vai desenvolver, né, para a sequência de material que a gente vai desenvolver. E um grande problema aqui, então, como a colega já tinha falado e perguntado, né, é se não tem se a gente recebe esse material aqui, como professor que não está, né, que está ali como voluntário, né, dando aula de plaque, tu vai tendo que descobrir isso sozinho, porque não existe um material do professor para explicar como a gente poderia, então, aproveitar essas tarefas que estão aqui, especificamente nessa parte da unidade 2, né? Então, tá, e a Renata, então, diz, acho que cabe ao professor selecionar as tarefas a partir do que faz sentido para promover a interação no seu contexto específico. O que vejo como problema, principalmente na tarefa do meio, é que se perdeu a oportunidade de trabalhar com o texto ali, explorá-lo mais. Exatamente, né? Aqui a gente tem um texto e que ele é usado como pretexto, né? Só para se escrever os números por extenso, certo? A gente não existe nenhuma discussão proposta para a interpretação desse texto, para discutir sobre todas essas informações sobre o Brasil, que são interessantes. Não tem aqui, na verdade, é um texto usado como pretexto, né? Que é justamente uma característica das tarefas da concepção estruturalista, né? Não se aproveita o texto, não se aproveita essas informações que poderiam construir tantos sentidos para o aluno, né? Aí a Elba fala, talvez a retomada adiante seja devido ao fato de que o ensino é sempre elíptico. Ensinamos e depois de um tempo é preciso revisar. Talvez seja isso, não sei. Aí a Célia fala que é mesmo difícil para quem não é professor, passa por essa dificuldade, sim. E a Núbia fala sobre, parece que o material está relacionado a uma abordagem e não a um método. Cabe ao professor trazer outros materiais. Sim, e a Daniele, mas será que aluno iniciante conseguiria discutir sobre o texto? Uma boa pergunta, Daniele. Temos essa questão também. Também tem que ser pensado no nível do aluno, né? O que tu vai oferecer para o nível do aluno. Então, para mim, o grande problema aqui, concordando com a Renata, então, assim, se o aluno não vai compreender o texto, não pode dar um texto para ele que ele não vai conseguir compreender, assim, né? Então, opta por não utilizar. Mas se utilizar o texto só para colocar os números ali, o aluno não vai fazer ideia do que está falando, ou vai ter uma dificuldade terrível, né, em entender. Então, melhor que não se utilize o texto só para um pretexto de um recurso linguístico, né? Tá? E o professor também passa por dificuldades. Uma coisa que deixa eu ver quem aqui falou. A Elva falou sobre a questão de que a gente tem que retomar. Um ponto que é muito importante também nesse contexto de plaque é que muitas vezes a gente precisa estruturar a nossa aula para que ela comece e acabe naquele dia, porque o aluno pode vir naquele dia e depois não vai poder vir mais. Então, assim, essa aula sequenciada é bastante problemática da gente pensar no contexto de plaque, né? A gente tem discussões dentro, então, da URG sobre propor aulas por oficina, né? É uma oficina, começa e termina e tem, né, o seu acabamento ali naquele mesmo momento, porque o aluno, é uma característica do aluno de plaque que ele não pode ir em todas as aulas, né? Que a vida se atravessa e ele não vai conseguir ir, ele vai ter que trabalhar, ou ele vai conseguir um trabalho naquele momento, daquele dia, e daí depois no outro ele volta. Então, a gente precisa pensar que esse sequenciamento, digamos assim, de um curso que a gente vê em outros cursos de língua, no contexto de plaque, isso é bem difícil de acontecer,
né? Alguns contextos acontecem, mas em muitos não. Então, a gente precisa estar preparado para entender. Que é tipo uma oficina. Oi, pessoal, me escutam? Ai, tinha trancado aqui, parado. A gente já está terminando o nosso tempo, né? 11 horas já. Então, só para eu ir já fechando, eu queria ouvir um pouco vocês. Eu vou ficar aqui, quem puder ficar e quiser falar um pouco. Então, só para finalizar, que né, eu trouxe então esses 3 critérios para a gente pensar na temática que a gente traz, né, que a gente traz a partir do material ou do que a gente cria, uma temática que se relacione com a vida do aluno, que faça sentido para o aluno, né, o objetivo que a gente traz com a tarefa, né, o objetivo pedagógico que a gente traz com a tarefa, pensando na concepção de língua que a gente carrega quando a gente propõe certas tarefas ou certas aulas. E, por fim, nessa importância de propor uma sequência nas tarefas, né? Essas tarefas que façam, que estejam relacionadas entre si para produzir uma aula que faça sentido para o aluno, né? Aluno desse contexto de plaque e qualquer outro contexto também, né? Eu acredito. Bom, gente, por favor, quem quiser pedir a palavra, falar um pouco, era para eu ter aberto antes, mas aqueles 15 minutos que eu perdi no início nos prejudicaram, então eu posso ficar aqui, quem quiser ficar e participar e a gente conversar um pouco, por favor, sintam-se à vontade. Né, comentários que vocês tenham, dúvidas também. A Renata disse, talvez os alunos não tenham tempo de absorver conteúdos novos, já que a sequência de tarefas não está relacionadas entre si. Tem esse problema, né? O aluno fica desmotivado. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha tenha conseguido compartilhar essas minhas reflexões com vocês. E agradeço muito tudo que vocês compartilharam comigo. Aprendi muito com vocês aqui. E é muito importante a gente ter esse espaço de troca, né? E espero que vocês levem um pouco dessas reflexões e desses questionamentos que permeiam a minha jornada como professora. Porque eu acho que é importante a gente, como professor, estar sempre se questionando, né? A gente está sempre aprendendo com os alunos e está sempre se questionando como que a gente pode seguir na nossa prática, né? E melhorar a nossa prática. Ai, pessoal, muito obrigada pelos agradecimentos. Muito obrigada, Bruna. Agradecemos a tua partilha, né? Todo esse trabalho que é extremamente importante. E lembramos também que a próxima oficina será no dia 21, das 14 às 16, com a Kétina e o Alexandre.
E aí terá como tema a proficiência em língua portuguesa no processo de naturalização de refugiados e imigrantes no Brasil, o caso do Celpibras. Então, contamos com a presença também de todos vocês no dia 21, para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante. Qualquer dúvida também podem entrar em contato com a gente, a oficina vai ser disponibilizada também no YouTube, a gente vai avisando vocês assim que tiver já o link para compartilhar. Então, acho que a Bruna também está à disposição no e-mail, qualquer dúvida. Sim, pessoal, tá o e-mail, então qualquer dúvida, né, que quiserem trocar ideia comigo, por favor, podem entrar em contato e ficamos em contato. Então, agradeço muito pela presença de todos. Foi muito rico esse momento. Muito obrigada, pessoal. Boa semana. Até dia 21. Obrigada. Tchau, então. Tchau, tchau.